Olha, hoje a gente vai mergulhar na história de uma figura que é simplesmente monumental para a cultura brasileira. Um homem que tinha o Nordeste inteiro dentro da sanfona e na ponta da língua. Vamos juntos conhecer a história de Luiz Gonzaga, o nosso eterno rei do Baião. E a pergunta que fica, a que vai guiar toda a nossa conversa aqui, é como é que um homem só, vindo lá do sertão, de uma das áreas mais sofridas do Brasil, conseguiu pegar o som da sua terra e transformar na trilha sonora de um país inteiro. É essa história que a gente vai desvendar. Então, para a gente entender isso direitinho, nosso caminho vai ser o seguinte. A gente começa pelo título, Rei do Baião. Depois acompanha a jornada dele do sertão até a cidade grande. Aí a gente vê como ele criou o som de uma nação, o impacto gigante que ele teve e, claro, o legado que está vivo até hoje. Bom, vamos lá. Começando pelo começo, claro. Quem foi Luiz Gonzaga do Nascimento? Olha, dizer que ele foi só um cantor, compositor e sanfoneiro é pouco. É muito pouco. Ele era, na verdade, a própria encarnação musical do Nordeste brasileiro. E pode acreditar, esse apelido, Rei do Baião, não tem nada de exagero. Foi ele, o Luiz Gonzaga, o grande responsável por fazer o Brasil inteiro conhecer esses ritmos. Pensa só, antes dele, o baião, o xote, o chachado, tudo isso era som regional, coisa que mal saía do Nordeste. E ele fez o quê? Pegou esses ritmos e levou direto para as rádios, para os palcos do Rio de São Paulo. De repente, um país que só ouvia samba e marchinha de carnaval estava dançando ao som do sertão. Beleza. Agora que a gente já entendeu o tamanho do título, vamos dar uma olhada na jornada dele. Porque para entender o artista, a gente tem que entender a estrada que ele pegou, né? Uma estrada que, aliás, parece muito com a de milhões de outros brasileiros. Então, tudo começa em 1912, lá em Exu, no sertão de Pernambuco. Aí, em 1930, a vida dele dá uma virada. Ele entra para o exército. E isso foi fundamental, sabe? Porque no exército ele viajou o Brasil, conheceu outros sotaques, outras culturas, abriu a cabeça. E depois que ele saiu da vida militar, para onde ele foi? Para o Rio de Janeiro. Naquela época o Rio era a capital, era o centro de tudo. Era lá que as coisas aconteciam. E foi ali, no Rio, que a mágica começou a acontecer. Naquela época, a rádio era o que a internet é hoje, o grande meio de comunicação. E a Rádio Nacional era a gigante. Foi nos microfones da Nacional que a voz do Gonzaga e o choro da sanfona dele ecoaram pela primeira vez para milhões e milhões de brasileiros. E é a partir daí que a gente entra no auge da carreira dele. O momento em que ele para de ser só um músico e se transforma num criador de cultura. Ele não só tocava música, ele construiu um universo inteiro em volta dela. Aí é que está a genialidade do Gonzaga, que ia muito além da música. Chega nos anos 40 e o que ele faz? Ele sobe no palco vestido de vaqueiro, com um chapéu de couro, gibão, tudo. E aquilo não era um figurino, gente, era uma afirmação. Era ele dizendo, esse sou eu, essa é a minha origem. Ele, de propósito, estava pegando a figura do sertanejo e transformando num símbolo de orgulho para o Brasil inteiro. Mas claro, ele não construiu tudo isso sozinho. É aqui que entra uma figura-chave, Humberto Teixeira. Teixeira era advogado, compositor, um cara que entendia do mercado. A dupla era perfeita. Gonzaga era a alma, o intérprete carismático, e Teixeira ajudava a lapidar as canções, a deixar tudo mais palatável para o grande público. Juntos, eles não só fizeram sucesso, eles basicamente criaram o baião como um gênero musical de sucesso nacional. E dessa união, meu amigo, saíram pérolas. Clássicos que todo mundo conhece até hoje. A gente está falando de Asa Branca, que é praticamente um segundo hino nacional, da música Baião, que botou todo mundo para dançar, do Shot das Meninas, enfim. Essas músicas não só tocaram no rádio, elas entraram na casa das pessoas, nas festas, e viraram parte da nossa memória, da nossa história. Pega a Asa Branca, por exemplo. É o caso perfeito para entender o poder do que ele fazia. Asa Branca não é só uma música, é um retrato, é o hino sentimental do Nordeste. A letra fala da seca, da dor de ir embora, mas também da esperança de voltar. Ele conseguiu colocar em versos a alma do sertanejo de um jeito que nunca ninguém tinha feito. A música virou um documento, sabe? Um documento social, histórico. Mas o impacto do Gonzaga foi muito, mas muito maior do que só música. A influência dele se espalhou por pelo menos umas 4 áreas essenciais. Vamos lá. Primeiro, o impacto cultural. Ele fez o resto do Brasil olhar para o Nordeste e valorizar o jeito de falar, de se vestir, o dia a dia do sertanejo. Segundo, o impacto social. Ele cantou a seca, a pobreza, a migração. Ele deu um alto-falante para esses problemas que muita gente preferia ignorar. Terceiro, claro, o musical. Consolidou o baião e abriu as portas para uma geração inteira de artistas.
E por último, o impacto nacional. Com tudo isso, ele basicamente costurou o Nordeste no mapa cultural do Brasil de um jeito definitivo. E essa influência na música, gente, é uma coisa absurda. Pense em gigantes como Gilberto Gil, Caetano Veloso, os caras da Tropicália, todos eles admitem a influência do Gonzagão. E nem se fala do Dominguinhos, né, que foi praticamente o herdeiro musical dele na sanfona. Todos eles beberam da fonte de Luiz Gonzaga. A obra dele não é só histórica, é fundação, é um dos pilares que sustenta boa parte da música popular brasileira que a gente ouve hoje. Bom, e com isso a gente chega na nossa última parte. Vamos ver como é que todo esse reinado continua de pé, vivo e forte, mesmo tanto tempo depois que ele se foi. A quantidade de música que ele produziu é surreal. Ao longo da carreira foram mais de 50 discos. 50! Isso dá centenas de músicas. É um repertório gigantesco que até hoje é regravado, tocado em festa junina, celebrado o tempo todo. E hoje essa memória está lá, preservada na terra natal dele, em Exu. Tem o Parque Asa Branca, que é um museu incrível sobre a vida e a obra dele. Mas o legado não ficou só no museu, não. Continuou na família. O filho dele, o Gonzaguinha, se tornou outro monstro sagrado da nossa música. Ele seguiu um caminho próprio, claro, mas sempre com um respeito enorme pelas raízes que o pai plantou. E para fechar, fica uma reflexão. O trabalho do Luiz Gonzaga prova que música é muito mais que só entretenimento. Música pode ser história, pode ser um retrato social e, o mais importante, pode ser a memória viva de um povo. Então a pergunta que fica é, o que significa para uma nação, para a gente, quando a música de um lugar se transforma na memória de todo mundo? Acho que essa é a maior herança que o Rei do Baião deixou para nós.